No vídeo de hoje, irei mostrar sobre isso, para quem não sabe, contar o que é, e também falar sobre a hemodiálise e suas limitações. Porque felizmente ou infelizmente precisamos lidar com a situação que a Inha passa todos os dias, que traz algo novo para vocês. E vamos contar tudinho como surgiu a ideia do nosso canal. Além do que, a gente é um canal diferente, não só um canal de viagens, mas trazer algo novo para vocês. Vai. Não, ia fazer o vídeo todo sem negócio. Tá vendo? Olá, exploradores! Eu sou o Inho e essa aqui é a Inha. No vídeo de hoje, galera, a gente vai apresentar uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado. Não somente questões de viagem ou roteiros. A gente quer contar um pouquinho para vocês da nossa história. Contar um pouco sobre mim, sobre a Inha, de onde a gente surgiu essa ideia do canal, como a gente já mencionou. Contar por que a Inha passa por todos esses problemas e por que motivou até mesmo essa situação dela a fazer a gente viajar e mostrar para vocês um canal um pouco diferente. Primeiro de tudo, a gente quer trazer para vocês quem somos nós. Eu sou o Inho, conhecido. Na verdade, meu nome é Robert, eu sou professor de matemática de uma escola pública. Eu tenho 31 anos e a gente mora no estado de Minas Gerais. Por isso, explorando o why. A gente vai contar o porquê do explorando. O why, vocês sabem, a gente usou essa singularidade, essa palavra, por causa que eu e Inha somos de Minas. Então, eu sou a Inha, mas meu nome é Élida. Eu tenho 29 anos, daqui uns dias fazendo 30. E eu sou psicóloga. Eu trabalho na prefeitura, aqui perto da minha cidade. Por que os nomes Inho e Inha? A história é um pouco engraçada que a gente tem. Teve um período que a gente estava usando muito o termo faquinha, que era no sentido de quando a gente estava com raiva de alguma coisa, ou alguma situação externa da vida, que era bem engraçado. Assim, era um pouco chato, porque a gente ficava com raiva, e me deu uma ideia de que a gente não usasse mais faquinha, usasse Inha. Por quê? Quando a gente usa termos que são negativos, eu acho que isso traz para o relacionamento. É como se você usasse palavras negativas a todo momento no seu dia a dia. Isso, consequentemente, vai ter um aspecto negativo, uma consequência negativa no seu dia. Do que você dizer, nossa, que beleza, ou agradecer. Eu acho que são coisas que fazem a diferença. Então, por causa disso, a gente passou a usar Inha, quando a gente queria expressar alguma coisa que a gente estava com raiva, alguma situação que deixasse a gente incomodado. Só que, com o tempo, a gente passou a usar, eu comecei a referir ela como Inha. E ela, consequentemente, passou a me referir como Inho. De forma que ficasse essa ideia do carinho. Porque como em Minas a gente usa muito essa ideia do diminutivo, das coisinhas, e é uma forma até mais carinhosa. E eu também. Às vezes, quando eu ia falar alguma coisa, eu falava no diminutivo. E aí ele ficava me enchendo um pouco o saco por causa disso. De, falar coisinha, em vez de falar coisa. E a gente nunca se chamou por Robert e Élida. Nunca. A gente sempre teve algum apelido, alguma coisa. Então, no nosso dia a dia nunca foi algo que a gente nos referenciava pelos nossos nomes. Até porque eu acho que o apelido a gente tem isso, porque eu trabalho numa escola pública. Não é, assim, o nome é importante, sim, mas em um relacionamento eu vejo que um apelido é uma forma de caracterizar a pessoa de uma forma carinhosa. Claro, existem, vamos dizer, apelidos que são pejorativos, eu não gosto desse tipo, mas aquele que agrega aquilo que é feito pelo bem da pessoa, igual o Inho, gera uma relação de afeto. E única. E única entre a gente. E tanto para mostrar mais essa nossa singularidade. De Inho masculino e Inha feminino. Mas não por isso. É que às vezes também, como Élida, ou falar o nome por completo, gerava uma ideia de
Não sei, eu acho que demorava... Formalidade. Formalidade. Então, às vezes, a gente queria ser mais próximo um do outro. Então, por causa disso, a gente usou inho e inha. Por causa disso, a gente até mesmo usa no canal inho e inha. A gente não vai se referenciar como nomes. Esse é o único vídeo que a gente vai fazer isso. Com o objetivo de mostrar pra vocês por que disso tudo. A gente teve uma mudança de lugar aqui, porque começou a dar sol. E aí, tava interferindo na imagem. A gente logo já mudou e veio trazer pra vocês outra coisa. Outro lado aqui que virou um tumulto danado. Mas no resumo foi isso. Vamos lá. Próximo. A gente fez alguns tópicos, tá? Pra ficar mais fácil de direcionar esse bate-papo. As nossas manias para evitar brigas. Essas nossas manias que a gente tem até no relacionamento foi esse fato do inho e inha. Porque, por exemplo, como a gente usa termos mais carinhosos um com o outro, até a forma de referenciar, isso traz um aspecto mais amoroso dentro do relacionamento. Então, vocês veem que a gente inho, inha. Então, sempre quando a gente quer até mesmo... suponhamos, a gente tá com raiva ou alguma coisa do outro, que isso aí... Somos casais normais. A gente... Tem algum desentendimento? A gente tem... São duas pessoas diferentes. E, com certeza, existem certos impasses que a gente tem. Por exemplo, às vezes a gente tem uma opinião diversa com relação a determinado aspecto. Às vezes eu faço alguma coisa que ela não gosta. Então, quando a gente tem essa situação e a outra pessoa quer expressar, não raiva, mas a situação... Ela fala, vou te dar beijinhos. Então, até ontem mesmo, eu acho que eu tinha esquecido de comprar um shampoo. Aí, na hora que eu esqueci de comprar o shampoo, falei pra Inha assim, Inha, eu esqueci de comprar o shampoo. Ela, novo? De novo. Aí eu falei assim, não, Eu falei assim, esqueci mesmo. Tava lá no mercado, comprei outra coisa. Aí ela falou assim, vou te dar beijinhos. Ela não sabe, mas eu vi, tipo, com uma forma carinhosa. E não gerou raiva, entendeu? Não gerou nenhum sentimento ruim. Mas é isso. Em vez da gente falar algo negativo, a gente fala, vou te dar beijinhos, que vontade de te dar um abraço forte. Pronto. Tentamos usar alguma palavra boa no contexto ali. Ele entende a situação, eu também, e não fica algo ruim ali. Pronto. Agora... O de beijinhos, teve um vídeo das piscinas naturais? Foi das piscinas naturais. Das piscinas naturais. No começo do vídeo, a gente teve um leve desentendimento. E aí, pra acessar o desentendimento, aí aparece... Aquilo lá foi real, viu, gente? Não foi nada combinado, não. Teve até algumas pessoas que me perguntaram sobre aquela situação. E eu falei, não, é o nosso modo de lidar... Tipo, dar um fechamento da briga. É um quebra-gelo, por exemplo. Às vezes eu tô com um pouco de raiva dela, ela não tá com raiva de mim. Então ela fala, me dá um beijinho. É uma forma de quebrar. Então isso é uma forma que a gente usa pra melhorar o relacionamento e não ter aquela briga pra durar ao longo do dia ou coisas do tipo. Próximo ponto. Qual é a nossa história de cada um individual? Eu vou falar primeiro depois a Inha vem e complementa. Eu me afastei por redes sociais por 5 anos. Eu acho que foi um período bem forte pra mim, porque antes eu tava sendo muito influenciado pelas pessoas. Eu tava numa fase, um momento de vida que eu não tinha sucesso profissional, eu tinha perdido meu emprego, então tava numa situação bem ruim, e quando eu tava nas redes sociais eu me comparava. É o que o ser humano de toda forma faz, assim, acaba ou não, a gente compara um com o outro, tipo, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa vai pra tal lugar, mas no momento eu não tava conseguindo discernir a minha vida com a vida dele, ou o que eu passava, então tava me gerando um processo, iniciando uma depressão. Graças a Deus, eu na hora parei ali e falei, não, eu vou desligar de rede social. Desliguei de tudo. A única rede social que eu tinha era o WhatsApp, porque era o único modo que eu tinha de comunicar com meus pais ou uma outra situação. Então foi um momento de reflexão pra mim, sabe, que me ajudou muito. Graças a Deus hoje tô tranquilo, não tenho problemas nenhum. Tanto que a gente tá com o canal e a gente vai contar um pouquinho depois por que eu voltei pro canal. Então, agora a minha história de vida. Ela é um pouco longa, então já pega o cafezinho, já senta.
Assim que eu acabei o ensino médio, eu entrei na faculdade de psicologia. E aí comecei a faculdade, tudo belezinha, aquele calor animado, né? E aí estava trabalhando, fazendo o curso, tudo belezinha. Lembrando que na minha família não tem ninguém com problema renal. Não é nada genético, não é nada hereditário. E aí... Só para contextualizar o que é problema renal, para o povo saber. Às vezes tem gente que não entende o que é. Problema renal é um adoecimento no rim. Então, às vezes uma pedra, às vezes tem rim que já nasce... Tem pessoas que nascem com um rim só, tem pessoas que dá cálculos, então várias coisas que podem acontecer nesse órgão. Então, eu estava num período bem, sem nada que me atrapalhasse, até o momento que eu fui fazer um acompanhamento dermatológico. E nesse acompanhamento foi pedido alguns exames de rotina. Então, eu fiz os exames de rotina e neles, lembro que no dia o médico ficou até um pouco assustado, porque estava muito alterado. E ele me perguntou se eu estava bem, eu falei que sim. E nos exames ele me perguntou se eu tinha problema renal, eu falei que não. E se alguém da minha família também tinha, eu falei que não também. Então ele falou que eu estava com problema renal grave, que era para me procurar um nefrologista. Nefrologista é um médico especializado em rins. Na época, nossa cidade é um pouco pequena, então não tinha esse tipo de médico aqui. O único médico que eu consegui achar foi um urologista, que ele é responsável pelo sistema ali urinário, bexiga, essas coisas. Eu saí dessa consulta com o dermatologista, fui para esse outro médico e lá ele fez um ultrassom e viu que um dos meus rins já estava parado e o outro com pouca porcentagem da função. Então, é como se fosse uma carga de telefone, 100%, funcionando a todo vapor. Quando vai diminuindo essa porcentagem do telefone, às vezes ele vai ficando mais lento. O meu rim foi fazendo a mesma coisa. Ele estava com 10% da função, então ele já não estava mais conseguindo fazer o que ele deve fazer. Deixa eu só dar uma respirada. Pode ir, tranquilo. A minha pressão também tá meio baixa, então eu saí de lá um pouco atordoada, lembro muito bem. Isso eu tava no segundo período da faculdade. Saí um pouco atordoada porque eu não tava sentindo absolutamente nada. E no outro dia eu amanheci passando mal. Minha mãe entrou em contato com esse médico que fez o ultrassom. Ele estava na Santa Casa da minha cidade fazendo plantão e pediu que a minha mãe me levasse lá porque eu iria internar. E nesse meio tempo eu fiquei internada na minha cidade, fui transferida para outra cidade com mais suporte, e aí que foi fazer todos os exames e coisas necessárias e constataram que eu estava com insuficiência renal crônica em estágio final. Uma observação, até eu sei da história, mas o que causou esse problema renal? Gente, não é para ficar com medo não, tá? Mas é uma situação que você Sim. também tem que observar, é bem peculiar. Muitas pessoas, quando ficaram sabendo que eu tava com problema renal, perguntavam isso aqui, ó. Você não bebia água, não? É importante beber água, tá, gente? 2 a 3 litros, por favor. Depende da sua situação também, do seu corpo, isso vai depender muito. Mas muitas pessoas achavam que eu tava com problema renal porque não bebia água. Pelo contrário, gente, bebia água demais. Mas o meu problema foi... O termo científico é glomerulonefrite, que, para ser mais exato, me deu uma infecção de garganta e essa infecção desceu e atacou os rins. É por isso que uma infecção de garganta, ela maltratada, ela pode descer para os órgãos. E no caso dela, foi que desceu para os rins.
Na época, quando ela me contou essa história, eu fiquei, tipo assim, encabulado. Tipo, como que pode uma coisa tão simples assim ter provocado uma situação como essa? E então fica aí uma observação pra quem acha que é só uma mera infecção de garganta. Ah, coisinha boba, assim, essa garganta irritada. Ah, é de boa, vou embora. Não, mas Tem que ter tratamento. toda doença ela tem que ser olhada criteriosamente. Se realmente aconteceu, estude, veja, vá ao médico. Então é uma coisa de ser realmente observada. Sempre faça exames de rotina, todo ano, é muito importante. Pra prevenir alguma coisa. Muita gente fala assim, não vou fazer exame não, porque senão descubro alguma coisa. Mas, gente, melhor descobrir alguma coisa no começo e dá pra ser tratado e, né, amenizado os sintomas do que deixar ali pronto. Então, infecção de garganta, ouvido, dente, tudo isso pode atacar os rins. E no meu caso, foi isso. E como é uma doença silenciosa, eu não senti nada. Já senti ela no final. E quando eu falo o estágio final, é porque o estágio final é o estágio já da hemodiálise, que a gente vai explicar um pouquinho o que é também. Então, às vezes, quando é hereditário, diabetes, hipertensão, é descoberto antes. Então, dá para ter um controle para prolongar, às vezes, a ida para a hemodiálise. Então, tem alguns estágios aí. E eu descobri com 17 para 18 anos a minha doença renal. E logo assim que eu fiz uma biópsia para saber o que tinha acontecido, eu já entrei na hemodiálise. E assim, eu lembro como se fosse hoje, minha primeira e segunda sessão, a gente costuma fazer 2 horas. Normalmente, a sessão é 4 horas. Tem pessoas que fazem 3, 3,5, isso depende de cada organismo. Mas normalmente é 4 horas e as 2 primeiras são só 2, para o organismo acostumar com o tratamento. Porque a hemodiálise é um tratamento muito agressivo. Então você não vai te atacar 4 horas na pessoa, né? Vai aos pouquinhos, meio que capacitando o organismo dessa pessoa. E aí eu já entrei na hemodiálise e foi um período muito complicado para mim, porque eu tinha que ir para outra cidade fazer o meu tratamento, então eu passava muito mal. Eu lembro que os médicos da Santa Casa da minha cidade já não aguentavam me ver mais, de tanto que eu ia lá, de passar mal. Então, e cada começo é diferente para a pessoa. Eu vejo pessoas que o começo foi muito fácil, não teve mal-estares, eu tive. Isso já faz 11 anos e alguns meses que eu estou nesse tratamento. Atualmente eu faço na minha cidade, que logo depois que eu abriu aqui, então eu já faço aqui, e isso facilitou muita coisa. Tá, e galera, vocês devem estar se perguntando onde eu tava nessa história, isolado do mundo, 5 anos isolado, e Inha fazendo hemodiálise e vendo a vida dela. A gente se conheceu num aplicativo de relacionamento, foi bem engraçada a situação. Eu curti ela lá e ela me curtiu e a gente começou a conversar, eu perguntei dos hobbies dela. Ela falava que gostava muito de sair. Aí eu pensei assim, eu não gosto muito de sair não, eu gosto de ficar mais de boa aqui. Eu era baladeira, gente. Ela gostava de sair. Aí tem hora que a Inha fala tão baixo, mas tão baixo que nem eu escuto, gente. Se você falar baixo, comenta aí, porque a gente aumenta o tom de voz dela. Tem um botãozinho aqui, ó. Aumentou. Mas no resumo é isso. Tá. Aí a gente se curtiu e saiu. Na primeira vez que a gente saiu, eu sempre gostava desses negócios de tipo ao ar livre, natureza. E ela falava que gostava de ver as estrelas. Aí eu levei ela num tipo. Era um lugar afastado na cidade onde você tinha um mirante. E você conseguiria ver, tipo, sem luminosidade da cidade, que interfere até para você ver o céu. Se você mora em cidade, dá uma olhada pro céu. Você consegue ver com visibilidade? Não, nem tanto. Agora, se você estiver numa roça, um lugar totalmente isolado, quando você olha, você consegue ver com mais clareza. Parece que o céu tá, tipo assim, fenomenal. Então, é uma característica que você precisa observar se você realmente quer ver até estrela cadente.
Por exemplo, você consegue ver com mais facilidade se você for para lugares bem afastados. Aí a gente foi e tal, viu algumas, foi muito top, a gente curtiu, tá? O teto amassado do carro até hoje, porque eu e Inha subiu em cima do teto do carro, aí o teto amassou, aí tá até hoje. É a história, né? Pelo menos foi o primeiro encontro e tá aí, eu e ela junto. Aí foi interessante. Pelo menos valeu amassado. Tá aí até hoje. Tá o teto amassado e a Inha também. Não, a Inha tá não, gente. Mas aí beleza. Foi basicamente isso. É tanto que na época ela me perguntou assim: você não tem rede social? Eu falei: não, eu me desliguei de redes sociais por esse motivo. Eu quero seguir uma vida de reflexão, pra mim tentar entender algumas coisas da minha vida. Então, pronto. E aí a gente começou a se relacionar e saiu, e atualmente a gente tem 3 anos de relacionamento. E indas e vindas, né? Do todo no total, assim, são 3 anos. E a gente começou a fazer as primeiras viagens. Como foram as primeiras viagens? Eu beber uma água aqui, que eu bebo muita, gente. Vou te falar essa garrafinha pequena pra mim do meu dia a dia. E assim, no primeiro encontro, só dar um adendo. Ele chegou a ver minha fístula, tá vendo? Ele chegou a ver minha fístula e me perguntou o que era. Só que, vamos ser sinceros. Primeiro encontro, você tá ali, você não quer falar de coisa ruim. Então, eu até comentei com ele. Outro dia eu te explico. Na verdade, quando ela falou, quando eu tava conversando com ela via mensagem de texto e tal, ela me falou assim: eu faço hemodiálise. Aí esse negócio é de comer, né? De comer, fazer alguma coisa. Eu falei: não, tá de boa, não esquenta a cabeça não. Eu não fazia Sabe que é uma pessoa que não sabe nada o que é hemodiálise? Tipo assim, não passa nem na minha cabeça o que era hemodiálise. Não sabia da complexidade da situação. Aí, beleza. Foi o primeiro encontro, depois, aí um dia eu chamei ela pra ver o pôr do sol. Tipo, eu sempre fui dessa vibe de natureza e tal. Eu acho que a gente tem que conhecer os lugares também. A gente viaja pra cidades, conhece culturas e cidades também, mas eu tenho um apreço maior por natureza. Foi, e a gente foi ver o nascer do sol na cidade que chama Pitangui. Tem o Mirante do Cristo lá. A gente subiu. Pôr do sol, desculpa. Foi pôr do sol. Aí a gente foi no pôr do sol, conheceu o pôr do sol e tal, viu lá, foi no Mirante do Cristo, muito top. A gente passou numa doceria e tal, foi bacana. Aí, foi relativamente nossa primeira viagem juntos. Isso, a gente foi curto, assim, bem rapidinho. Depois a gente foi pra Aparecida do Norte. Eu sou católica, ela é católica, a gente é praticante e a gente decidiu ir lá. Foi um rolê muito doido, porque daqui da nossa cidade até lá são 8 horas. E aí, 8 horas a gente foi no bate-volta no mesmo dia. Aí você imagina, a gente saiu, era 2 da manhã, chegou lá 10, aí ficou lá de 10 até umas 14, 14 voltou, mais 8 deu 23 horas, porque como tava à noite a gente tirou o pé um tiquinho pra vir mais tranquilo. Mas foi assim, um bate-volta doideira, mas foi bom e tal. E com o passar do tempo, a gente foi viajando junto mais tempo. E o que acontece? Nesse processo de viajar, eu fui entendendo a limitação de hemodiálise. Porque, como vocês viram ou não viram, no nosso vídeo de introdução do canal, ela faz hemodiálise 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Para quem não entende o tratamento, eu vou deixar ela mais a par para explicar isso. Vamos falar normalmente como que é. A hemodiálise, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E tem 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite. Observação. Há lugares que a gente vai, não existem esses 3 turnos, é só 2. E é peculiar de lugar para lugar. A gente está falando de referência da nossa cidade. Que, assim, entre aspas, é uma referência em termos de hemodiálise, que é uma dificuldade grande que tem. A gente vai deixar para um próximo vídeo comentar os maiores problemas que a gente tem com relação a viagens e tal, além disso. Nossos planejamentos, como que é, né? Até se vocês ficarem curiosos, podem comentar aí que a gente explica melhor em outro vídeo. Então, tem esses turnos. Eu antes fazia nas terças, quintas e sábados. Só que eu tive que trocar
para poder se adequar ao meu trabalho. Então, hoje eu faço segunda, quarta e sexta no último turno, que é pega um pedaço da tarde à noite. Por isso que, como tem esses três dias que eu preciso tirar para poder fazer o meu tratamento, organizar viagens tem que ter uma atenção a mais. Eu não posso simplesmente, vou viajar amanhã, ficar 3 dias fora e pronto. E deixar o tratamento de lado. Isso impacta na minha saúde. Porque a hemodiálise, galera, vamos pensar como fosse um rim de biônico. Um rim ali de metal. A hemodiálise, ela vai fazer o trabalho do rim. O que o rim faz? Ele tira a água do nosso sangue e também as impurezas que existem ali. É como se fosse um filtro de barro. Lá na casa da sua avó já deve ter algum filtro de barro. É a mesma coisa. Aquela vela que tem lá em cima vai filtrar para ficar uma água pura ali embaixo. É quase a mesma coisa. Então, eu, em particular, não faço xixi. Alguns pacientes de hemodiálise fazem. Por quê? Lembra lá no começo do vídeo quando eu falei que o rim é como se fosse uma bateria 100%? A minha bateria do meu rim tá zerada. Então, se uma bateria tá zerada, ela não funciona. Mas tem rins que tem 10% da função, então vai produzir xixi. Só que não vai limpar o sangue. Então, o tratamento tem que fazer ele do mesmo jeito. Talvez a pessoa não faça 4 horas, faça menos tempo, mas tem que fazer de qualquer jeito. Então, eu preciso de hemodiálise para me sentir bem. Porque se eu ficar muito tempo sem fazer o meu tratamento, esse sangue sujo, ele vai me causar alguns mal-estares. Como na introdução eu falei, vai me dar enjoo, vai me dar vômito, vai me dar dor de cabeça, porque meu sangue vai estar sujo. Então, imagina uma coisa suja correndo no seu corpo. E quanto mais água que precisa ser eliminada fica no meu corpo, isso vai para outros órgãos vitais, que já aconteceu comigo. Já foi pro meu pulmão e eu quase parti dessa para melhor. Então, assim, por isso que tem que ser planejado essas questões. Olhar o lugar que a gente vai fazer, vai viajar, se tem clínica ali perto, o período. Tem que ser tudo bem detalhado. Uma situação que, por exemplo, aí que surgiu a questão que eu fui vendo. Viajar com a Inha não é simplesmente... eu tô indo. Viajei. Quero viajar. Vou viajar. Não, tipo... A gente segue um planejamento muito minucioso. Por exemplo, suponhamos que eu vou sair daqui... São 4 dias de viagem. Ela faz tratamento segunda, quarta e sexta. Eu vou viajar na quinta. Peraí, a sexta não vou conseguir fazer nada, porque ela tem que fazer tratamento. Então, tem que pensar... eu tenho que pensar onde eu vou estar. Eu vou estar numa cidade que tem hemodiálise, eu vou estar num lugar que eu vou conseguir chegar fácil na hemodiálise. A clínica já está agendada, como que tá a minha situação? Então, isso é caso para um outro vídeo, a gente vai deixar isso explicado para outro vídeo, até porque isso é muito complexo, é muito detalhe. Então, para você que tem curiosidade, comenta aí, deixa comentado as dúvidas que vocês têm até agora sobre o vídeo ou qualquer coisa que a gente passou, falou, não explicou tão bem. Deixa comentário que a gente vai deixar um vídeo dedicado para tirar essas dúvidas com relação a esse tratamento. E aí que vem a nossa ideia do canal. Não é somente um canal de viagens. O objetivo nosso hoje... Durante as viagens, a gente sempre ia mais perto, que dava para fazer bate e volta. Só que chegou um momento que queríamos ir um pouco mais longe. Então, a minha primeira hemodiálise em trânsito foi em Alagoas, Maceió. Hemodiálise em trânsito é um termo utilizado para fazer hemodiálise fora da clínica original. Se eu estou saindo da minha cidade indo para Belo Horizonte e fazer hemodiálise lá, é hemodiálise em trânsito. Então, foi um processo um pouco diferente,
e um processo minucioso que a gente teve que seguir. E foi uma hemodiálise que, como foi a primeira vez que eu fiz fora do meu estado, eu fiquei com medo, vou admitir. Fiquei um pouco com medo, porque fugia um pouco ali do meu costume, do ar ali que eu convivia, era diferente. Então, eu até brinco com o Inho que foi a minha melhor hemodiálise. Eu saí de lá muito bem, supriu minhas expectativas. Então, eu tava com medo, só que eu saí de lá muito bem. E foi uma viagem que eu consegui aproveitar muito. Sim, a questão até da ideia do canal, na minha clínica, em questão de viagens, eu tornei referência. Sempre quando queriam viajar ou alguma coisa, ou me viam mexendo com esse processo, ficavam sem entender. E até a primeira vez que eu usei o termo hemodiálise em trânsito, muitos pacientes ficaram um pouco... O que é isso? Então, e sempre quando queriam viajar, me perguntavam, porque viam eu viajando e fazendo essas coisas. Então, a partir disso, eu e o Inho, a gente viu a necessidade de esclarecer de forma que abrangesse mais pessoas, porque às vezes me perguntavam uma coisa, perguntavam o Inho, então a gente tinha que responder a mesma pergunta várias vezes. Então, fazendo os vídeos, mostrando nosso dia a dia em viagem, essas coisas, a gente responde essas perguntas de forma mais detalhada e verídica, né? Na nossa realidade. A gente mostra o real. O real. Tanto é que vocês já viram vários vídeos, eu lá custando aguentar, passando mal, mas lá fazendo, aproveitando e lidando com essas consequências que a hemodiálise acaba trazendo para minha vida. Foi daí que surgiu a ideia do canal, porque a gente passava muita dificuldade com relação a essa hemodiálise e foi uma coisa que impactou bastante para mim. Por quê? Eu via que ela tinha bastante dificuldade em viajar por causa dessa limitação e em momento algum eu falei que isso ia limitar ela a fazer alguma coisa, entanto que eu sempre motivava a gente a fazer alguma coisa diferente ou ir para algum lugar, independente de onde seja. Então a ideia é mostrar para vocês que é sim possível viajar e conciliar hemodiálise ou qualquer outro tratamento que você tenha hoje para viajar e fazer o que você gosta, independente do que seja. Se eu gosto de caminhar, ou se eu gosto de andar de bike, ou se eu gosto de fazer comida, mas eu tenho uma certa limitação alimentícia. O objetivo aqui não é somente mostrar a viagem, mas é mostrar para vocês, né, exploradores, a gente chama exploradores, porque a gente gosta de descobrir novas coisas, e para mim foi um descobrimento ainda, descobrir todo esse processo de hemodiálise, e isso para mim não é algo que me impede, mas é um grande desafio, é uma coisa que eu gosto, porque traz para mim a ideia de fazer algo diferente, e algo diferente de ajudar as pessoas. Exemplo, fazendo esse canal, fazendo isso aqui hoje, para mim é ajudar vocês. Ajudar alguém que tem alguma limitação e fica preso a um determinado preconceito ou situação do dia a dia que te impede de fazer o que você realmente gosta. Então, a gente quer trazer isso para vocês, exploradores ou qualquer outra pessoa que tem uma limitação e não acredita no seu potencial, ou às vezes se limita a não fazer o que você gosta. A gente quer pedir com muito amor e carinho que vocês divulguem esse vídeo, compartilhem com quem você acha que tá um pouco para baixo, que... Tá precisando desse gás aí. Tá precisando de uma motivação. Porque eu acho que um grande exemplo para nós, né, para eu e para você aí, é Inha, que mostra, assim, resiliência. Ela tem a capacidade. Eu nunca vi ela se abatendo com situação de hemodiálise. Eu admiro muito ela. Eu não sei se eu suportaria isso, mas traga isso para alguém. Divulgue esse vídeo, compartilha. Comenta aí se você tem alguma dúvida. Comenta se você gostou. Deixa seu like. Ajuda muito, porque o YouTube vai entender que mais pessoas estão gostando desse vídeo. Vai ajudar que o vídeo se espalhe para outras pessoas e a gente possa sim conseguir alcançar mais pessoas. Talvez a gente ajudando 1, 2, 3, com essa divulgação, a gente vai estar fazendo um bem para a humanidade. Faça o bem, ajude a gente, divulga, compartilha.
Deixa no grupo da família, amigos, todo mundo aí falando dessa ideia. E é isso, a gente quer deixar um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Divulguem esse vídeo, curta, comenta e compartilha. Anda, gente, dá listeck. Isso aqui vai pros bastidores. Então... O que você falou? Quando quiser falar uma coisa, eu sempre vou pôr a mão no você, tá? Tá. E outra coisa. 1, 2, 3, vai. No vídeo de hoje, vai assim. No vídeo de hoje... Vai no vídeo, vai. É difícil demais gravar com o Inho.